E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos para as aulas sobre os fatores e elementos climáticos. Aula nova, mas não é nada tão novo para vocês, afinal, o clima é algo que é bastante discutido durante as nossas aulas, durante a nossa vida. Enfim, entender os fatores e os elementos climáticos também é muito importante para a gente compreender os estudos da geografia física, inclusive até mesmo os estudos sobre vegetação, enfim, sobre diversos outros temas. Então, bora lá, porque a gente vai começar a falar sobre as aulas 9 e 10. Apostila 2, uhul! Bom, vamos lá. Quando a gente fala sobre os fatores climáticos, primeiro de tudo a gente tem que fazer um resgate histórico, tá? A gente tem que entender as esferas terrestres e a composição da biosfera, né? A biosfera nada mais é do que a junção da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera, né? Então a interação que eu tenho da atmosfera, camada gasosa da Terra, hidrosfera, né, superfícies líquidas do planeta, e a litosfera, que é a superfície rochosa, vai me trazer a biosfera, que é a parte da Terra onde nós temos a vida. E é aí que entram os estudos climáticos, porque é a partir do estudo da biosfera que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor as relações climáticas e os seres humanos. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é a atmosfera. A atmosfera, ela está em contato com todas as outras esferas da Terra, certo? Pois ela se encontra, né, acima das demais e também porque ela está em forma gasosa. A composição dela é super simples, 78% é nitrogênio, 21% oxigênio e o restante aí que dá 1% a gente tem outros gases, metano, dióxido de carbono, argônio, etc, 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 certo? A atmosfera, ela é dividida em camadinhas, tá? Então a gente tem a troposfera, que é a mais importante porque é onde nós estamos, a estratosfera e a ionosfera, além da exosfera. A troposfera, ela é a camada também que tem a menor espessura, tá? A troposfera ela tem aí mais ou menos 15 quilômetros, certo? E é onde se concentra praticamente todos os gases presentes dentro dessa regiãozinha chamada atmosfera. E é onde a gente vive, né? Onde eu tenho os fenômenos climáticos, enfim. Bom, sobre a troposfera, a gente tem que saber que é onde acontecem os fenômenos climáticos e meteorológicos, como eu disse, e é também onde eu tenho a maior concentração de gases e de vapor d'água. Praticamente 100% da água do planeta está dentro dessa regiãozinha da troposfera. Quer dizer, vapor d'água na atmosfera, tá? Tá tudo dentro da troposfera. Ok? Na sequência, a gente precisa falar um pouquinho sobre a importância. Se é onde acontecem os fenômenos climáticos, é óbvio que vai ser nela que a gente vai ter diversos estudos sobre geografia, né, para a gente entender um pouquinho melhor, né, o estudo climático, a importância para o clima, para a vegetação, para o nosso dia a dia. Na sequência, a gente tem a estratosfera, e a estratosfera vai da troposfera até mais 50 km de altitude, e é nela que a gente tem praticamente toda a extensão da camada de ozônio, que é responsável por absorver, né, por filtrar os raios ultravioleta. Ela vai absorver boa parte da radiação solar e vai acabar filtrando os raios ultravioleta que são nocivos para nós, seres humanos. É na estratosfera que a gente já começa a enxergar balões meteorológicos para estudar os eventos que acontecem nas partes inferiores, e é na estratosfera também que os aviões supersônicos voam, tá? Os aviões comerciais eles estão na troposfera. Por fim, a gente vai ter a mesosfera, tá? A mesosfera ela vai, né, de 50 quilômetros até o contato. Não. Ela começa na estratosfera, né, no contato com a estratosfera a 50 km de altitude, e ela se estende mais. Se a gente voltar aqui, a gente vai perceber que a mesosfera ela começa a ter uma redução das temperaturas, porque eu tenho poucas partículas gasosas, poucas
partículas de vapor d'água, então eu não tenho absorção do calor ali. Então as temperaturas começam a ter grande redução, certo? Na sequência eu vou ter a presença da ionosfera ou termosfera, certo? Ela vai receber esse nome devido à presença de íons eletrizados, então vai ser uma região com bastante condução de eletricidade. E se vocês observarem no mapinha, aqui na termosfera é onde a gente tem os ônibus espaciais e é onde a gente vai ter também, né, muitos satélites orbitando a Terra por causa dessa excelente condução, né, de eletricidade, certo? Sobre a importância dos estudos climáticos, eu já falei um pouquinho, né? A gente consegue potencializar a dinâmica econômica de uma região, seja ela agrícola, turística, enfim. A gente consegue entender o período das construções e das obras públicas, a geração de energia. A gente pode também entender os avanços do setor aeronáutico e aeroviário, né? Por exemplo, vai ter problemas de nevasca, então aviões não vão sair de uma região. Então a gente vai entender como que funciona melhor esses dados climáticos e, consequentemente, a gente vai entender melhor a dinâmica econômica de cada região. Por que no Nordeste o turismo ele é mais intenso em janeiro, por exemplo? Por que o turismo no Rio Grande do Sul é mais intenso em julho? Tudo isso tem relação com o clima local, né? Janeiro vai estar bastante quente, no Rio Grande do Sul turismo mais do frio, julho, nosso inverno, vai ter mais movimentação econômica, enfim. Então os estudos climáticos são extremamente importantes para a gente potencializar, para a gente aumentar a economia, né, a dinâmica climática de uma determinada região, tá? Outra coisa que a gente deve se lembrar é a diferença entre tempo e clima. O tempo, ele é o agora, é o estado momentâneo da atmosfera, né, das condições de temperatura e umidade da atmosfera, e ela pode variar ao longo de um dia. Então pode estar calor, de repente pode esfriar, pode chover, pode ficar nublado, pode ventar bastante, enfim, isso é o tempo climático. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera, é o agora, certo? E ele muda a qualquer momento. Já o clima é uma análise muito longa de dezenas de anos sobre as condições do tempo climático. Ou seja, eu monto um padrãozinho. Durante 30 anos de análise eu percebi que janeiro chove muito, que a temperatura média fica na casa de 25 graus. Porque eu analisei as condições do tempo atmosférico durante muito tempo. E o clima, ele não muda de uma hora para outra, tá? O clima, ele é constante. As mudanças climáticas acontecem muito raras vezes e num tempo muito longo, tá? Como eu disse, o clima, ele é o estudo do tempo atmosférico, então eu tenho que pegar os dados de precipitação, de temperatura e fazer um padrãozinho para definir se esse clima é tropical, se esse clima é semiárido, se esse clima é árido, se esse clima é mediterrâneo. Tudo bem? Tempo é o agora, é o momentâneo e muda de uma hora para outra. Clima, ele é o estudo do tempo ao longo de dezenas de anos e não muda, certo? Os elementos climáticos e os fatores climáticos são muito fundamentais para a gente entender as características do clima de uma região. Os elementos climáticos são a temperatura, a umidade, pressão atmosférica e são grandezas que elas podem ser medidas e que variam dependendo da região e dependendo do tempo, do horário. Então, se eu pegar, por exemplo, a umidade de manhã, vai ser muito diferente da umidade no final da tarde. O mesmo acontece com a temperatura. Então, os elementos climáticos são grandezas quantitativas que podem ser medidas, certo? Temperatura eu consigo medir, umidade eu consigo medir, pressão eu também consigo medir. Bom, sobre a temperatura, né, é importante a gente lembrar de um fenômeno que está relacionado à reflexão da radiação solar na superfície terrestre,
que é o albedo. O albedo é a capacidade da superfície terrestre absorver ou refletir a radiação vinda do Sol, tá? Então, por exemplo, a gente tem uma imagem aqui que mostra pra gente que de toda a radiação solar, 4% é refletida pela superfície terrestre, 19% são absorvidas pelas nuvens, 20% são refletidas pelas nuvens, 30% da reflexão ela é perdida por, da radiação solar é perdida por reflexão da atmosfera e o espalhamento na atmosfera. Tá? 6% ela é espalhada para o espaço e para a atmosfera. A radiação difundida, né, que ela chega meio quebradinha para a gente, é de 26%, e a radiação solar direta é de 25%, ou seja, metade praticamente da radiação solar é eliminada e não chega na gente. E dependendo da estrutura, do material, enfim, dependendo de como é a minha superfície, eu tenho maior albedo, maior reflexão, ou menor albedo, maior absorção. Por exemplo, o asfalto que é preto, o albedo é baixíssimo, por isso que o asfalto é muito quente. Já uma superfície gramínea, uma área florestal, o albedo é maior, por isso que essa região é mais fresca. Se a gente for pegar uma carta de temperatura, um mapa de temperatura do centro e de uma área mais afastada, a gente vai ver que o centro é extremamente quente, porque tem pouco albedo. Os materiais concretos, asfalto, absorvem muito calor. Ok? Muita radiação solar. Tá? Então a temperatura da Terra, a gente precisa lembrar do albedo, mas também a gente precisa lembrar das zonas climáticas. De acordo com a intensidade com que os raios solares chegam na superfície terrestre, a gente tem uma região climática. Entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, e principalmente mais próximo à linha do Equador, a gente tem as áreas em que a radiação solar chega perpendicular, praticamente formando ângulos de 90 graus à superfície terrestre. Essa incidência direta do raio solar faz com que essa região seja muito quente. A zona intertropical é a mais quente. Por outro lado, as zonas glaciais ou zonas polares, os raios solares eles vão chegar quase que paralelamente, não estou conseguindo fazer aqui, quase que paralelamente à superfície terrestre. Então eu vou ter um baixo grau de absorção, certo? Porque, como eu disse, o raio solar está basicamente paralelo. A gente já viu isso nas primeiras aulas, Então a zona polar tem temperaturas frias. E a zona temperada, são áreas de clima ameno, nem tão quentes e nem tão frias comparados com a zona intertropical e a zona glacial ártica. Tá? Sobre a umidade relativa do ar nada mais é do que a quantidade de vapor de água que eu tenho na atmosfera. Dependendo de cada região, eu tenho umidades diferentes. Numa região mais próxima ao mar ou uma grande área de água, normalmente eu tenho muito mais umidade relativa. Já no interior, mais longe do oceano, como é o caso, por exemplo, aqui do estado do Piauí, a gente tem umidades do ar muito baixas, porque elas estão bem no interiorzão, na zona de continentalidade. Já vamos falar sobre isso. Então, Gil Bués, 12% de umidade relativa do ar, Bom Jesus, 12%, Teresina, 16%. Isso significa que essas regiões estão em estado de alerta, porque um nível adequado de umidade no ar é acima de 50%, certo? Que daí é um nível que eu tenho bastante umidade no ar, o ar fica mais respirável, eu não tenho tantas partículas na atmosfera. Se eu tenho umidades abaixo de 50%, já é um estado crítico. E no caso de Gil Bués e Bom Jesus, a situação é gravíssima, é quase um estado de emergência. Tá? Não raras vezes, Brasília, no centrão, Goiás, ali, Mato Grosso do Sul, tem umidades inferiores a 10% às vezes. É mais úmido no deserto do Saara do que em Brasília, no mês de julho e agosto, por exemplo, que é o período do inverno e que não chove nada no verão, ficando 60, 70 dias sem chuva, então a umidade fica muito baixinha. Sobre a pressão atmosférica, que é um outro fator, um outro elemento climático,
basicamente a gente pode dizer que é o peso que o ar exerce na superfície terrestre, certo? Se eu tenho uma altitude muito grande, eu tenho menor pressão atmosférica porque eu tenho menos camada de ar. Menos camada de ar, menos peso que o ar faz na superfície. Ao nível do mar, eu tenho mais pressão atmosférica porque eu tenho uma camada de ar bem maior, certo? Então, dependendo das altitudes, eu vou ter pressões atmosféricas diferentes. E um bom exemplo disso daí também tem relação com a troca de pressão. E isso vai fazer, né, com que a gente tenha a tal da brisa marítima e a tal da brisa continental. Né? A brisa marítima, que é a imagem da esquerda, basicamente eu tenho o seguinte: a brisa marítima acontece durante o dia e a brisa continental ou brisa terrestre acontece à noite. Durante o dia, a superfície sólida ela é mais quente. Então o ar sobe. Ele é mais leve, né? Menos denso, sobe, menor pressão. Já o mar, a água do mar vai ter temperaturas mais baixas. Então vou ter uma matéria mais densa, maior pressão. Então o ar vai se manter ali bonitinho nas partes superficiais. Só que acaba acontecendo na brisa marítima, o que vai acontecer? Eu tenho dois ares diferentes, né? Eu tenho o ar continental e o ar oceânico. O ar continental ele tem menor pressão, ele vai subir. E ele vai fazer com que haja um deslocamento do ar do mar, certo? Por quê? Está liberando o espaço, a água do mar vai penetrar. Então eu tenho um ciclo, e é por isso que durante o dia, né, a brisa marítima tem aquela sensação de ser um vento mais geladinho, mais gostoso, mais refrescante. Porque o vento sai do mar, mais frio, né, ou menos quente, e vai em direção à superfície terrestre. Já na brisa terrestre, que acontece à noite, é o oposto. A propriedade da água, a propriedade termodinâmica da água, faz com que ela tenha menor perda de calor. Então, eu tenho, durante a noite, água quentinha, gostosinha. Já a superfície terrestre vai ter temperaturas mais frias do que o mar. Resultado, eu vou ter o oposto. Durante o mar, durante a noite, eu tenho o vento do continente para o oceano, certo? E outra dica, já pensando, né, nessa questão econômica, é por isso que as áreas litorâneas são muito boas para a instalação de usinas eólicas, né? Porque eu tenho ciclos constantes de vento, do oceano para o continente e à noite do continente para o oceano. Tudo bem? Sobre os fatores climáticos, a gente viu os elementos, pressão, umidade e temperatura. Agora são os fatores climáticos. Os fatores climáticos eles são um conjunto de situações, vamos dizer assim, que fazem com que o clima de uma região seja definido. Então eu tenho a latitude, a altitude, as correntes marítimas e as massas de ar. O primeiro e mais simples é a latitude, aquele esqueminha, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente é uma região. Quanto mais próximo do polo, mais fria é essa região. É só a gente lembrar das zonas climáticas, tá? Isso tem relação com a esfericidade do planeta Terra e a forma como os raios solares chegam na superfície terrestre. Dando sequência aos fatores climáticos, a gente tem o relevo e a altitude, né? O relevo / altitude, ele também vai ser extremamente importante para analisar o fator climático. Quanto mais alto for uma região, menor é a sua temperatura. Quanto mais alto, mais frio. Isso acontece porque, lembra que a gente viu? No topo de uma montanha, eu tenho menos ar. Se eu tenho menos ar, isso significa que eu tenho menos partículas na atmosfera. Menos ar, menos partículas. Essas partículas elas absorvem o calor. Se eu tenho menos ar, absorvo menos calor. No nível do mar, eu tenho mais ar, eu tenho mais partículas, né? E eu tenho maior absorção de calor. É por isso que no nível do oceano, né, no nível do mar, normalmente é mais quente do que nas áreas mais elevadas, por causa da pressão atmosférica. E isso tem relação total e direta com a altitude, como a gente pode observar nessas duas imagens, tá? Primeira imagem aqui na esquerda,
né? Eu estou numa área de 0 a 800 metros, eu tenho temperaturas em torno de 20 e 22 graus. Entre 1.000 e 3.000 metros, percebam que as cores estão mudando aqui e a temperatura cai, né? Eu tenho 10 graus. No topo dessa montanha, em torno de 4.000 metros, eu vou ter temperaturas aproximadamente em torno de 0 graus. É um padrãozinho. A cada 1.000 metros que eu subo, a temperatura cai aproximadamente 6 graus, certo? Eu fiz um vídeo falando sobre esse fator e eu vou publicar para vocês aí, tá bom? Bom, e outra coisa, né? A influência da altitude na vegetação é bastante grande, porque a vegetação depende das condições climáticas. Se eu tenho uma região muito fria, eu não vou ter vegetação, né? Vai ser gelo eterno, vai estar muito frio. Já numa área mais baixa, eu vou ter áreas mais, né, quentes, onde eu posso ter a presença, inclusive, né, de grandes florestas tropicais, equatoriais, certo? Por que em Campos do Jordão a gente tem presença muito forte de coníferas lá? Porque o clima é mais frio, né? As coníferas são adaptadas a climas mais frios. A altitude acaba compensando isso daí. Então eu tenho temperaturas menores conforme eu subo no relevo, ok? Outro fator extremamente importante para a gente são as correntes marítimas, tá? As correntes marítimas nada mais são do que águas oceânicas que seguem fluxos na Terra, certo? Literalmente é uma correnteza, né? Entre aspas, um rio que vai surgir no meio do oceano e esses fluxos seguem a rotação da Terra e os ventos, tá? Então vai ter um padrãozinho, né? A direção dos ventos, das massas de ar vão influenciar a direção dos ventos, vai influenciar a direção das correntes marítimas, tá? Elas possuem influência muito forte nos climas locais onde elas passam, tá? Nos litorais, obviamente, porque a corrente fria, como o nome diz, a água tem menor temperatura, o que favorece a formação de área desértica. Já vou explicar para vocês. Já as correntes quentes, elas favorecem, né, o aumento das precipitações no litoral. Então eu tenho áreas mais chuvosas. A imagem que nós temos aqui, ela mostra pra gente a América de um modo geral e as principais correntes marítimas. Laranjinha, correntes quentes, azulzinho, correntes frias. Nessa corrente aqui, ó, que é a corrente de Humboldt / corrente do Peru, a gente tem uma corrente marítima fria. Essa corrente marítima fria, ela tem águas de menor temperatura, consequentemente, eu tenho maior dificuldade para acontecer a evapotranspiração nessa região. Ou seja, eu não vou ter grande umidade de água no ar. Então, no litoral, associado às correntes marítimas frias, eu não tenho chuva. Se eu tenho chuva, essa chuva vai acontecer no oceano, longe dos litorais, certo? Já numa área de corrente marítima quente, acontece o oposto. Eu tenho águas mais quentes do que o normal, então eu vou ter elevado índice de evapotranspiração, eu vou ter muita umidade no ar e, consequentemente, muitas chuvas. Outro dado importante, são nas áreas de correntes marítimas quentes que a gente tem a formação dos ciclones, tufões e furacões. Ok? Aliás, a temporada de ciclones aqui no Brasil deu início nos últimos dias, nas últimas semanas, né? Porque a temperatura da água, ela tá quente ainda, só que a temperatura do ar tem uma redução muito grande. Então eu vou ter uma troca, né, muito rápida de pressão ali na atmosfera, então vai formar grandes tempestades no oceano. Os ciclones são isso, são grandes tempestades. Chuvas muito fortes com ventos muito fortes, ok? Para finalizar, a gente tem a presença das massas de ar. As massas de ar nada mais são do que grandes porções de vento, né, de ar, que tem condições homogêneas de temperatura, pressão e umidade. Então, uma massa de ar fria, ela é homogênea. Ela tem uma umidade em toda ela semelhante e ela vai ter uma temperatura semelhante. Uma massa de ar quente, ela vai ter temperaturas elevadas. E isso tem relação com a área de surgimento, né? Se esses ventos surgem nas zonas ditas intertropicais,
eu vou ter o quê? Intertropical é quente, eu vou ter correntes marítimas quentes também, né? E correntes de ar e massas de ar quentes. Então, quando a gente fala de corrente marítima e de massa de ar, se está na zona intertropical ou na zona polar, vai definir a temperatura dela. Onde ela surge é onde vai determinar a temperatura. Então, o vento polar ele é frio porque ele surge no polo. Massa de ar fria surge no polo e leva ventos frios para as áreas em direção ou ao norte ou ao sul. Já as áreas, né, de região intertropical, se esse vento surge nos trópicos, ele vai ser um vento quente, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre os ventos alísios, contralísios e os ventos de oeste, tá? Bom, para finalizar, né, aqui a gente tem uma imagenzinha que mostra pra gente as células de Hadley. A célula de Hadley é a circulação atmosférica do ar, né? No Equador, a gente tem aqui uma área muito quente, tá? Essa área muito quente aqui, ela vai fazer com que o ar seja menos denso e suba. Então, na linha do Equador, a gente tem a formação de grandes nuvens de chuva, como a gente pode observar aqui nessas imagens. O vento sobe, como é um vento muito quente, muito úmido, chove na própria região. Aí, quando ele atinge a parte mais alta da atmosfera, ele começa a esfriar, fica mais denso e acaba descendo na regiãozinha dos trópicos. Na região dos trópicos, a gente tem as chamadas latitudes dos cavalos, né? Horse latitudes, que são as áreas também de desertos. Por quê? Olha só, eu tenho toda a chuva concentrada aqui no trópico. Né? No trópico não, na linha do Equador. Eu tenho toda a chuva concentrada aqui na linha do Equador e os ventos que vão para os trópicos são ventos muito secos. Se esses ventos que vão para os trópicos são secos, quer dizer que eu não tenho grande precipitação ali. Então o que vai acabar acontecendo é que eu tenho muita chuva sendo deslocada do trópico para o Equador. Né? Porque ó, o vento ele vai sair do trópico e vai para o Equador. Então ele chega um vento seco aqui no trópico. E se tiver a formação, né, previsão de alguma umidade, previsão de formação de alguma umidade nessa região, eu tenho aqui uma, né, situação de que o trópico vai perder toda a sua umidade e essa umidade vai ser jogada de novo para a linha do Equador. Então o trópico ele vai levar toda a umidade do trópico para a linha do Equador, do trópico para a linha do Equador. É por isso que os trópicos eles são sempre regiões de climas muito secos. Por exemplo, aqui na América do Norte, no México e nos Estados Unidos, eu tenho o deserto de Chihuahua, o deserto de Mojave, da Califórnia. Aqui na América do Sul, a gente tem, né, a situação da formação do deserto do Atacama e da Patagônia. Enfim, e daí entra aquele esqueminha, né, de que a gente só não é um deserto por causa da presença da Amazônia e da Cordilheira dos Andes. Porque a Cordilheira dos Andes vai fazer com que esses ventos tenham esse movimento aqui, ó. Eles saiam da região amazônica, são barrados na Cordilheira dos Andes e eles ricocheteiam para a gente. E as nossas chuvas elas acontecem graças à presença da floresta amazônica, né, dos rios voadores e da nossa querida Cordilheira dos Andes, que impede que essa umidade seja jogada para outra região. Por fim, né, um fator climático chamado maritimidade e continentalidade, que tem relação também com a presença dos oceanos, né? Próximo do mar eu tenho mais umidade. Se eu tenho mais umidade, eu tenho mais chuvas. Eu tenho temperaturas, né, com menor amplitude térmica. Por quê? Se eu tenho muita umidade, a variação da temperatura é menor. Cidades como Santos e Rio de Janeiro, elas têm, né, variações térmicas muito baixas ao longo do ano, ao longo do dia. Tá? Então eu não vou ter períodos muito frios ou períodos extremamente quentes. Já nas áreas do interior, que a gente tem ali também a presença de desertos por causa da fator continentalidade, o nome já diz, continentalidade, são áreas afastadas do oceano, no interiorzão do continente. Eu vou ter grande amplitude térmica, porque, né, a condição termodinâmica dos sólidos é que ele recebe o calor, né, ele esquenta muito rapidamente, só que ele perde o seu calor também rapidamente.
Então vou ter grandes amplitudes térmicas nos esquemas de continentalidade. Grande amplitude térmica quer dizer que no calor ou durante o dia vai ser muito quente, no inverno ou durante a noite vai ser mais frio. Ok? Maritimidade, mais vapor d'água, consequentemente tenho mais chuvas e a diferença, né, a amplitude térmica é pequena. Continentalidade, longe do oceano, menos umidade, maior amplitude térmica, certo? Então eu posso ter a presença de desertos no interior dos continentes, como é o deserto, por exemplo, no deserto da Mongólia, que a gente tem no interiorzão da Mongólia e da China, no interior dos Estados Unidos. Ok? Pessoal, essa eram nossas 2 aulas, né, de fatores e elementos climáticos. Espero que tenha dado tudo certo, que vocês estejam, né, participando bastante dessas aulas e que tudo corra bem nesse momento de bastante dificuldade. Eu vou passar a lista de exercícios para vocês, com as respostas dos exercícios, e eu vou passar um textinho para vocês sobre os ventos alísios e os ventos contra-alísios. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!